também estar contribuindo com essa festa. Eu creio que Deus já falou com você através das ministrações dos demais pastores que aqui já passaram e também vai continuar falando, amém? Ou você está cansado de ouvir a voz de Deus? Quantos estão cansados de ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Ninguém, né? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Nós, nessa tarde, nós queremos falar sobre a verdadeira intimidade com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pai bendito e Pai santo, aqui, ó Deus, está, Senhor, este vaso tão frágil, tão imperfeito, ó Deus, mas aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, aqui está esses jovens, aqui está, Senhor, homens e mulheres, que estão, Senhor, sedentos de ouvir a tua voz. E quem somos nós, ó Deus, para merecermos que o Altíssimo, o dono de todo o universo, venha se rebaixar e falar conosco, meros mortais, mas pela tua misericórdia, a qual, Senhor, se estende de geração para geração, vem ser misericordioso com cada um de nós e fala com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema do nosso retiro é revestidos do poder do alto. E ser revestido do poder do alto, ele não pode ser apenas um evento que aconteceu e ficou para trás. Mas ser revestido do poder do alto deve nos levar a uma intimidade. E quando eu falo de intimidade, irmãos, existem pessoas que apareceram na nossa vida como bons colegas, como bons amigos, mas que por uma situação do destino, por uma viagem, por uma ocasião, eles já não temos mais a mesma amizade que nós tínhamos antes. Você já deve lembrar de alguém que antes era muito seu amigo, mas hoje está distante. Porque não foi necessariamente por causa de uma decepção, por causa de uma traição, mas simplesmente porque se passou. Mas existem pessoas que você conserva por toda uma vida. Existem amigos que você leva por todo um tempo, por toda uma vida. E nós podemos nos relacionar com Deus como se fosse apenas algo do momento em que você está passando por uma tribulação, em que você está passando por uma crise emocional, em que você vem para um evento como esse e sente algo diferente, mas depois que passa-se a tribulação, depois que se passa a crise emocional, depois que se passa o evento, você já perdeu-se como um amigo que se ficou na história. Ou você pode desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus. A partir, meus amados irmãos, da experiência de Moisés, eu quero mostrar para você algumas características de como nós identificamos se temos essa intimidade com Deus, ou como nós podemos desenvolver essa intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Moisés,
Deixa eu olhar logo aqui a hora, né, para saber se não vou estourar o tempo. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, ele nasceu de um modo muito peculiar, muito diferente. Havia ali uma tentativa de genocídio da parte de Faraó para matar todos os filhos homens lá do povo israelita. E quando nós olhamos para o milagre que aconteceu na vida dele ter escapado através da sabedoria ali da sua mãe, ou da fé da sua mãe, de colocá-lo ali no cesto e lançá-lo no rio, e a própria filha do rei está ali criando aquele menino, o próprio rei que tinha dado a ordem: eu não quero nenhum filho israelita por aqui, a providência de Deus trouxe Moisés para o próprio palácio, para ser criado lá. E quando nós olhamos para as Escrituras, para aquilo que ela vai nos falar, nós percebemos que Moisés, ele cresce no meio do palácio. Ele é amamentado pela sua mãe, ele é criado em parte por sua mãe, a sua mãe lhe ensina ali os princípios básicos, mas ele cresce no palácio. E quando surge as circunstâncias na vida dele, apesar dele ter crescido no palácio, apesar dele ter preferido dizer: não, eu me identifico mais com um egípcio do que com um israelita, porque se a bem da verdade ele olhasse para as circunstâncias, o que é que um israelita vai me dar de bem? Eu sou aqui o filho da filha de Faraó, eu tenho aqui toda a regalia de alguém que tem a nobreza real, então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas não, nós olhamos que Moisés, em um determinado momento em que ele vê um egípcio maltratando o israelita, ele vai e mata aquele egípcio. Depois de alguns dias, ele vê dois israelitas discutindo e tenta apaziguar, tenta mostrar ali que ele é uma pessoa capaz de ser um pacifista, capaz de ser um líder para aquelas pessoas. Mas ele mal sabia que algumas pessoas já estavam sabendo daquilo que ele tinha feito, que ele tinha matado um egípcio. E então, quando ele percebe isso, ele foge para o deserto. E no deserto ele passa 40 anos naquela circunstância. Ele teve a oportunidade de passar 40 anos no Egito, comendo do melhor, vivendo da nobreza real, vivendo ali de todo luxo que poderia ser disponibilizado na época, e ele sai dessa circunstância. Depois ele passa 40 anos no deserto, na simplicidade, na calmaria, sem estresse, sem ninguém para lhe perturbar, só ele, o deserto e as suas ovelhas. Mas chega num determinado momento em que ele vai buscar as ovelhas do seu sogro. E ele vê uma sarça ardendo. Essa sarça, irmãos, ardendo. Ele olha para aquela e ele se impressiona, porque a sarça queimava, mas não se consumia. E aquilo causou uma impressão nele. E aqui vem o primeiro sinal de como nós podemos desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, ela acontece quando existe algo que nós olhamos em Deus e isso nos atrai. Observe como é você com seu amigo. Se, por exemplo, está aqui o irmão Miqueias, que eu não vi ele, eu vi há pouco tempo, né? Gosta de som, de equipamentos de filmagem. Se ele chega num determinado local e ele vê alguém conversando sobre isso, ele logo se interessa. Se você, por exemplo, não gosta de futebol, glória a Deus, né? Se você não gosta de futebol e você vê alguém conversando sobre futebol, você não fica interessado por aquilo. Mas se você vê alguém que está falando de um assunto, se você vê alguém que gosta de uma determinada área e você está perto dela e diz: essa pessoa é interessante, essa pessoa eu preciso conhecer ela, essa pessoa eu quero conversar com ela, eu quero conhecer mais ela, porque existe algo que o atrai.
E quando nós estamos relacionando-se com Deus, nós só podemos desenvolver uma verdadeira intimidade quando existe algo que nós olhamos em Deus que nos atrai. Observe, irmãos, a situação de Moisés. Moisés, ele tinha todo o seu palácio, mas aquilo não satisfazia a sua alma. Moisés tinha toda a simplicidade, a calmaria, mas no deserto ele não conseguiu satisfazer a sua alma. Mas quando ele olha para uma sarça ardente, ele poderia dizer: olha só que interessante, mas eu vou sair daqui porque esse negócio é muito estranho. Ele poderia dar de ombros e dizer: isso aqui não tem nada para mim. Mas pelo contrário, quando ele olha aquela sarça ardente, ele é atraído até aquele lugar. E quando ele ouve a voz e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, não entra, não chega para cá, porque a terra é santa. O que é, irmãos, que a gente poderia fazer? Diz: rapaz, tem uma voz muito forte dizendo isso, tem uma sarça aqui queimando e não pega fogo, eu vou sair correndo daqui. Mas não, ele vai em direção à sarça, porque havia algo que o atraía para aquela sarça. Havia algo que os palácios não conseguiam preencher a sua alma. Havia algo que a simplicidade e a calmaria não conseguia preencher a sua alma. Mas quando ele olhou para aquela sarça, ele diz: não importa se eu vou correr risco de vida ou não, eu preciso chegar até aquele lugar. Mesmo que eu tire a sandália dos pés, mesmo que isso corra risco para a minha vida, eu preciso chegar até aquela sarça. E como é que nós desenvolvemos uma verdadeira intimidade com Deus, irmãos? É quando você olha para Deus e você percebe que nada mais pode satisfazer a sua alma exceto a presença de Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou dizendo de algo, de um bem material que Deus pode te dar. Eu não estou falando de uma bênção que Deus pode te dar. Eu não estou falando de uma crise emocional que você esteja vivendo. Eu estou falando que a presença de Deus, ela tem o atraído e você tem se direcionado para ela. Observe, irmãos, o que é que nós temos aqui hoje? Uma quadra, um bocado de cadeira, um som. Não tem um cantor famoso, não tem um pregador famoso, não tem uma piscina para você tomar banho nela. Mas sabe o que é que eu tenho percebido, porque eu tenho acompanhado as lives de vocês? Tem a presença de Deus. Se você está aqui hoje é porque você é atraído pela presença de Deus. E isso, meus amados, é o primeiro nível, é a primeira característica de alguém que busca ter intimidade com Deus. É quando ele percebe que o seu relacionamento não satisfaz a sua alma, quando ele percebe que os bens dessa terra não satisfaz a sua alma, mas a presença de Deus, ele é atraído por essa presença e ele quer conhecer mais a Deus. Quando Moisés, ele tem esse encontro com o Senhor, Deus, ele traz uma missão para Moisés. Moisés, eu quero que tu liberte o meu povo. E aqui nós entramos no segundo nível, ou na segunda característica daquele que tem intimidade com Deus. Nós observamos que Moisés, Deus diz: olha, Moisés, tu vai libertar o povo. Aí Moisés diz: não dá para mim não. Como é que eu vou libertar o povo? Pois faça o seguinte: está vendo essa vara que você está aí? Jogue no chão, transforma em cobra. Coloque a mão no peito, fica com lepra. Depois bote de novo, sai a lepra. Você vai ser usado com poder e as pessoas vão ser convencidas disso. E então Moisés disse: não, mas não dá certo não, porque eu vou ter que falar e eu sou gago. E Deus replica, diz: Moisés, quem foi que fez a boca? Quem foi que fez a língua? E está lá, irmão, numa disputa em Deus, tentando convencer a Moisés de todo jeito, e Moisés jogando todo tipo de desculpa. Até que por fim, ele é convencido, quando Deus diz: pois tá bom, você vai ser Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, vai ser como um profeta para ele. Vai ser desse jeito que você vai libertar o povo, mas eu quero usar a sua vida. Arão vai ser o porta-voz, mas eu quero usar você. E aí, irmãos, a gente olha, o que é que levou Moisés a recusar tantas vezes o pedido de Deus? Se você olhar, é 5 vezes que ele recusa o pedido de Deus. Deus usa até ele com poder, mas ele diz: eu não quero.
Mas quando Moisés olhava para dentro de si, ele dizia: eu não tenho capacidade. Em outras palavras, ele poderia ter dito: eu tentei isso, Senhor, há 40 anos. Eu falei, eu tentei ali ser um líder para o povo de Israel, mas ninguém me aceitou, todo mundo me rejeitou. Eu fui tentar corrigir uma coisa e foi piorar a situação. E então, irmãos, quando Moisés olhava para si, ele disse: eu vou me fechar, eu vou viver a minha vida, eu estou aqui no deserto, está bom demais, eu não posso tomar esse tipo de atitude. Foi muito bom ver a sarça ardente, foi muito bom ouvir a voz de Deus, mas eu não quero ter esse compromisso, eu não quero me expor novamente. E a intimidade, irmãos, ela acontece quando nós quebramos o muro chamado de desconfiança. Nós só desenvolvemos uma intimidade de verdade quando nós confiamos em alguém. Se você é aquele tipo de pessoa que diz: e aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Comigo também está tudo bem. Você é um colega. Agora, se você começa, a pessoa pergunta: você está tudo bem? Ele diz: está não. Estou com vontade de me matar. Tá não, eu não tenho mais alegria em viver. Tá não, eu pratiquei um pecado horrível. Aí você está se expondo. Aí você está mostrando que você confia naquela pessoa que você está falando. Só que isso não é fácil de falar, isso não é fácil de fazer. Porque nós criamos um escudo para nos proteger. Porque nós não queremos nos expor, porque, como diz aí alguns escritores, como Timothy Keller, ele diz: se você se expor, você vai ter ali, a pessoa vai olhar no interior do seu coração, e você não vai ser amado de verdade. Aí você corre para outra parte. É melhor um amor superficial. É melhor as pessoas olharem apenas a minha aparência e dizer que está tudo bem, e eu não me expor, e a pessoa olhar dentro do meu interior. Quando Moisés, irmãos, ele estava nessa circunstância, ele diz: não, eu já tentei, eu não vou me expor novamente. Quando eu olho para dentro de mim, eu não consigo enxergar aqui capacidade alguma em mim. E então, irmãos, nós vamos ver Deus tentando ali de todo jeito convencer Moisés. Na primeira tentativa de Moisés, não dá certo, o faraó coloca mais trabalho para o povo. E Moisés logo se aperreia, disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por que é que tu me mandou eu fazer esse negócio? Não dá certo, Deus. Aí Deus diz: não se preocupe, vai dar certo, né? Não se preocupe. Deus envia aquelas 10 pragas. E Moisés começou a ver o poder de Deus. Moisés começou a confiar em Deus. Moisés começou a colocar a sua missão nas mãos de Deus. E quando, irmãos, Faraó liberta o povo está lá diante do Mar Vermelho. Aí o povo começa a reclamar, dizendo: por que é que tu veio nos levar para cá? Ah, não tinha sepulcro lá no Egito, não, para a gente morrer lá, para ser enterrado lá. E Moisés, sem antes mesmo ouvir a voz de Deus, ele diz: não se preocupem, porque vocês hoje vão ver o livramento de Deus. E o que é que levou Moisés a falar isso, irmãos? É porque ele começou a andar com Deus. É porque ele começou a olhar menos para si e começou a olhar para Deus. É porque ele olhou para si e disse: eu não tenho mérito algum, eu não tenho capacidade alguma, mas eu sei que eu tenho um Deus vivo, eu sei que eu tenho um Deus poderoso, eu sei que eu tenho um Deus que eu posso confiar. O que é que eu quero te dizer nesta tarde, irmãos? Você só vai desenvolver intimidade com Deus se você passar a confiar nele de verdade. O que é que o salmista vai nos ensinar lá no Salmo 139? Ele diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes o meu levantar e o meu deitar. De longe tu me conheces. Aí ele começa, irmãos, na poesia de maneira sublime: se eu fizer a minha cama lá no Sheol, tu vai estar comigo. Deixa eu falar algo para você. Ou esse salmo, depois você lê aí quando der o intervalo, ou esse salmo te deixa perturbado, ou esse salmo vai te deixar satisfeito. Sabe por quê?
Porque Deus conhece o íntimo do seu coração. Aqui, irmãos, está todo mundo bonito, muito maravilhoso, muita gente de óculos escuros, muita gente aí bonita, maravilhosa, mas Deus conhece a podridão do nosso coração. Deus conhece a inveja que brota no nosso coração. Deus conhece o orgulho que brota no nosso coração. Deus conhece a lascívia que brota no seu coração, mas ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele te conhece, ainda Ele diz para você que você é meu, você pertence a mim. E quando, irmãos, você entende essa palavra, você passa a confiar em Deus, você passa a rasgar o seu coração diante da presença de Deus, porque sabe que ainda que você seja um pecador, Ele ainda te ama, aleluia. E aí é que se desenvolve a verdadeira intimidade. O fariseu que ora ao Senhor e diz: Senhor, muito obrigado, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ele não tem intimidade com Deus. Mas o publicano que bate no peito e diz: Senhor, ser propício a mim, pecador, é esse que vai desenvolver a verdadeira intimidade com Deus. É quando você reconhece as suas falhas e diz: Senhor, como é que tu podes me amar sendo eu tão pecador? Senhor, como é que tu podes olhar para mim sendo eu tão miserável? Mas ainda assim tu olhas para mim, ainda assim tu me amas. Eu não sei explicar, eu não sei entender, mas eu sei que eu posso confiar em ti, porque ainda que o meu coração seja rasgado diante da tua presença, eu sei que ainda assim tu vai me amar. Irmãos, pega uma pessoa, por exemplo, que esteja com câncer de estômago. É uma das doenças mais terríveis no nosso meio, é o câncer. Por quê? Porque às vezes ele está lá e a gente não está sentindo. Está mil maravilhas. Quando você começa a sentir, já é um estado já bem avançado. Mas suponha que você, de repente, disse: eu vou fazer um check-up. Aí você fez aquele check-up, aí detectou que tem um negócio lá na sua barriga. Deus me defenda, né? Está amarrado. Aí você diz assim: não, mas eu estou me sentindo tão bem. Eu vou lá para médico para ele tirar esse tumor que está aqui. Não, eu vou ficar aqui mesmo que eu estou tudo bem. Eu pergunto: está tudo bem? Não. O fato dele se sentir bem, está tudo bem? Não. E nós, irmãos, queremos muitas vezes viver um cristianismo de aparência. Quando tem um problema lá na nossa alma, quando tem um problema, um pecado de estimação lá, e a gente diz: não, está tudo bem, está dando certo, eu estou louvando, o pessoal está sentindo a presença de Deus, eu estou pregando, as pessoas estão se sentindo bem, eu estou na igreja, o pastor diz que eu sou uma bênção, está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Não, o Senhor quer desenvolver uma intimidade verdadeira contigo, e para essa intimidade acontecer, você precisa se expor diante do Senhor. Mas ainda que você se exponha, Ele vai continuar te amando, mas Ele vai fazer uma cirurgia na tua alma. E então, irmãos, depois disso, Moisés passou a confiar em Deus. Ele disse para os israelitas: vejam o milagre de Deus que vocês vão ver. Vejam agora o que é que Deus vai fazer agora. E aí nós sabemos pela história que Deus abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou a pés enxutos e o povo egípcio morreu. Mas qual o terceiro passo para nós desenvolvermos uma verdadeira intimidade? O que mais nós precisamos fazer para desenvolver uma verdadeira intimidade? O que eu percebo, irmãos, a diferença entre o povo de Israel e Moisés, é que o povo de Israel ficava naquela situação passiva. Ele ficava esperando Deus agir, ele ficava esperando Deus se manifestar, ele ficava esperando Deus abençoar. Mas Moisés, ele procurava a Deus. A gente vai ver lá em Êxodo, capítulo 32, se não me engano, ou melhor, alguns capítulos antes. Ele sobe ao monte, e ele passa quanto tempo no monte? Quanto tempo? 40 dias e 40 noites.
O que é que ele estava fazendo lá, irmãos? Foi receber os 10 mandamentos, foi receber a lei pelas tábuas de pedra. Mas eu pergunto, será se ele estava fazendo só isso? 40 dias para escrever. Irmãos, um dia dava para escrever o livro de Êxodo, né? Todinho. Mas sabe o que é que Moisés estava? Ele não estava comendo, nem estava bebendo, mas ele estava na presença de Deus. Para você ter uma intimidade com Deus, você não pode terceirizar a coisa. Você não pode esperar que um momento como esse, um retiro como esse, irmãos, é maravilhoso para a nossa vida. Deveria existir sempre em todas as igrejas momentos espirituais como esse. Mas não pense que a sua intimidade com Deus vai estar resumido a este evento. Você precisa gastar tempo com Deus. Você precisa gastar tempo em oração. Você precisa gastar tempo em atitudes recíprocas diante do Senhor. O Senhor, Ele se achega até você, mas você precisa se achegar também diante dele. Imagine, irmãos, que eu vou lá visitar aqui o Gugu. Aí todo dia eu vou lá. Aí disse, e aí, homem de Deus? Bato lá na porta dele. Como é que tá as coisas? E ele me atende lá na porta. Tá tudo bem. E aí, como é que é? Como é que vai ser? Vai ser desse jeito. E aí tá pronto. E ele doido que eu vá embora, né? Vá logo-se embora, homem, que eu quero almoçar e você está aqui. Eu pergunto, dá para eu desenvolver uma intimidade com ele assim? Se ele não me levar até a mesa, se vamos tomar um café, vamos conversar, vamos se abrir um com o outro. A gente quer desenvolver uma intimidade com Deus, irmãos, mas quer que Deus faça tudo. Quer que Deus derrame poder, derrame fogo, derrame glória. E a gente está lá, eu estou aqui preocupado com meus afazeres do dia a dia. Quando Deus quiser me encher, Ele vai. Num culto como esse aí, Ele vai e enche e vai ser uma bênção. Quando muitas vezes nós temos esquecido das disciplinas espirituais. Você só pode desenvolver uma verdadeira amizade com alguém se você gastar tempo com ela, se você ir na casa dela, se você retribuir a atitude que ela faz com você. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos nos achegar até Deus, porque quando nós nos achegarmos até Ele, nós iremos desenvolver uma verdadeira intimidade. E então, irmãos, quando nós olhamos para essa atitude de Moisés, e aí lá a partir do capítulo 30, você vai ver em algumas circunstâncias em que Moisés desce do monte, desce da presença do Senhor, o seu rosto passa a resplandecer. Por quê? Porque passou tempo, gastou tempo com Deus. Nós, irmãos, nós vivemos numa cultura muito imediatista. Você já percebeu que a gente às vezes não consegue nem assistir um vídeo ali de 3, 4 minutos? A pessoa manda para você: olha aí, vê esse vídeo, achei tão legal. Aí você olha, vixe, 3 minutos? Não, muito tempo. Manda aquela mensagem de áudio, que tem gente que gosta de mandar mensagem de áudio só de 5 minutos para cima, né? Aí você diz: eu vou lá escutar isso, bota lá 2 vezes, bem ligeirinho. Aí a gente quer fazer isso com Deus também. A gente não quer gastar tempo em oração, a gente que não quer gastar tempo em comunhão, a gente que não quer gastar tempo com o Senhor. E nós nunca iremos desenvolver uma verdadeira intimidade dessa maneira. Moisés, irmãos, passou 40 dias no monte, em jejum. E o jejum é algo maravilhoso. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso para você. Estamos no estudo, né? O jejum, irmãos, a gente pensa assim: não, a oração tem poder, mas o jejum, aí é poder a mais. A oração, para quem assistia antigamente, eu assistia antigamente, né? Aquele Dragon Ball, né? A oração é o Saiyajin, mas o jejum é o Super Saiyajin, né? Fase 3. Sabe o que é o jejum, irmãos?
Sabe por que é que Jesus, ele deu aquela resposta para Satanás? Eu pergunto, Jesus tinha poder de transformar pedras em pães, sim ou não? Ele poderia transformar lá pedras em pães naquele dia, sim ou não? Podia, mas ele não quis. Primeiro que quem convidou foi Satanás, né? A gente nunca aceita convite de Satanás, mesmo que pareça atraente. Mas em segundo, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pastor, eu acho tão bonita essa frase, mas o que é que tem a ver? O que é que isso significa? Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Satanás, eu estou com fome. Satanás, um pãozinho agora seria uma maravilha, mas eu me satisfaço não com pão, eu me satisfaço não com o alimento, eu me satisfaço com a palavra de Deus, eu me satisfaço com a presença de Deus. O que foi que fez Moisés passar 40 dias no monte, irmãos? Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele disse: eu quero estar no monte, porque a tua presença me satisfaz, a tua presença é a minha alegria. Entenda bem, irmãos, quando você tem intimidade com Deus, gastar tempo com o Senhor não é uma perca de tempo, gastar tempo com Deus é um prazer na sua vida. O que faz, irmãos, um amigo às vezes se deslocar da sua casa para conversar, como diz aqui no interior, miolo de pote com o outro, é porque isso é prazer, não é obrigação, não, é prazer. E nós precisamos entender que o nosso prazer deve estar na presença de Deus. E o que mais que Moisés precisou para desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus? Moisés, irmãos, ele tomou uma atitude de profundidade. Há momentos que a gente sente a presença de Deus, mas a gente diz: não, tá bom, foi maravilhoso o retiro, foi uma bênção, mas agora, vida que segue, agora eu vou viver minha vida. Ai, aquele culto foi uma bênção, mas para que orar mais, para que buscar mais? Moisés, irmãos, ele não se conformava com pouca coisa. A intimidade, ela acontece quando nós alcançamos níveis mais profundos. Tem um texto em Provérbios que diz: em todo tempo ama. Cadê os irmãos bons de Bíblia? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Você quer saber quem são seus amigos de verdade? Marca aquele churrasco maravilhoso, mata lá aquele boi cevado, chama lá todo mundo que vai para lá é seu amigo. É assim? É não, né? Você matar, até o pastor lá de Jumirim vem aqui comer, e é bom, né? Agora, quando você está numa situação que ninguém quer estar perto de você, quando você está num leito de hospital, quando você está endividado, ou mesmo quando você cometeu um pecado que está todo mundo com nojo de você, aí chega aquela pessoa e diz assim: meu irmão, eu não concordo com o teu pecado não, mas eu ainda sou teu amigo, eu ainda estou aqui para lutar por ti, para orar por ti. Está lá você lá no leito de hospital, morre ou não morre? Aí vai lá e diz: meu irmão, eu estou aqui, estou orando por você, estou aqui pertinho de você. É os níveis mais profundos que a amizade chega aonde o colega não pode chegar. Quando nós olhamos para o texto bíblico, para o que Moisés teve com Deus, chegou um momento em que Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz, é um povo difícil de lidar. Não dá para lidar com esse povo. Se eu for levar ele para a terra prometida, eu vou matar tudinho. Então, o que é que eu vou fazer, Moisés? Eu vou mandar um anjo para ir protegendo vocês, para chegar até lá, a terra prometida, e eu cumprir a minha aliança, a minha parte da promessa. O que é que Moisés poderia dizer? Oh, que maravilha, né? Estamos protegidos, o anjo vai proteger tudo, então pronto, vamos chegar lá. Foi assim que Moisés respondeu? Não. Moisés disse: Senhor,
não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Senhor, eu não quero anjo, Senhor, eu não quero proteção, Senhor, eu quero a tua presença. Não quero sair desse lugar, não dou um só passo se a tua presença não for comigo. E aí, meus amados irmãos, Deus diz: pois tá bom, Moisés, eu vou contigo, a minha presença vai contigo. E Moisés, irmãos, como alguém, como um amigo que busca intimidade maior com Deus, que busca uma profundidade maior com Deus, ele diz: Senhor, se eu ainda achei graça diante dos teus olhos, eu te peço, mostra-me a tua glória. Irmãos, Moisés poderia ter se conformado só com a proteção de Deus. Moisés poderia ter se preocupado, se conformado só com a presença de Deus, mas ele disse: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero que tu me mostre a tua glória. E é assim, irmãos, que nós desenvolvemos uma verdadeira intimidade com Deus. Todos aqueles cristãos na história que foram cheios do Espírito Santo, todos os cristãos da história, todos os grandes avivamentos, vêm de um coração inconformado que sempre busca mais da presença de Deus. Entenda bem, irmãos, existe uma sede na alma das pessoas, e essa sede, ela só é encontrada em Deus. Pastor, eu sei disso já, a gente fala muitas vezes isso nas nossas pregações. Como é que o ímpio faz? Ele busca, como diz aquele hino 523, ele busca nas cisternas e poços imundos. Não é assim? Está aí um bocado de gente buscando nas cisternas e poços imundos, sujo de farinha, dançando, se colocando numa maneira desprezível, e estão achando bom. Eles estão bebendo uma água de 4 dias, que quando acabar esses 4 dias, a sede dele vai ser maior. E nós, pastor, os crentes, eu tenho ainda uma insatisfação na minha alma, eu ainda fico às vezes incomodado, eu fico assim percebendo que falta algo em mim. A grande diferença, irmãos, dos cristãos, não é que ele não encontrou a água viva, é que ele sabe qual é a água viva. A água viva é estar em Deus, a água viva é estar em Cristo Jesus. E quanto mais você bebe dessa água, mais você se satisfaz. Mas quanto mais você se satisfaz, mais você busca nessa fonte, a fonte de água viva, até um dia nós nos satisfazermos plenamente no céu de glória. Mas enquanto nós estamos nessa terra, a nossa satisfação nós sabemos aonde encontrar, que é em Cristo Jesus. O nosso problema é que a gente quer Cristo e mais uma coisa. Eu já sou crente, mas eu estou precisando, eu não posso viver sem um namorado. Eu não posso viver sem uma namorada, eu não posso viver sem ter ali mais de 10 mil pessoas seguindo o meu Instagram. Eu não posso viver se eu não passar num concurso ou num vestibular e os meus pais me aplaudirem. Irmãos, é maravilhoso você ter um relacionamento saudável, é maravilhoso você passar num concurso público, é maravilhoso tudo isso, mas isso não satisfaz a sua alma. Quem satisfaz é Cristo Jesus, e é nessa fonte que você deve buscar. Busque mais de Deus, e você vai ser cheio dele, e você vai encontrar a verdadeira satisfação para a sua alma. E então, irmãos, por último, o que falta para nós desenvolvermos uma verdadeira intimidade como Moisés é o amor que nós devemos desenvolver por Deus. O amor, irmãos, é que vai unir e sustentar todos esses níveis de intimidades. Quando nós amamos, nós somos atraídos. Quando nós amamos, nós confiamos. Quando nós amamos, nós tomamos atitudes para retribuir ao Senhor. Quando nós amamos, nós queremos mais desse amor. Porque muitas vezes, entenda bem, muitas vezes nós vamos ser atraídos por outras coisas. Quando a gente ama, a gente diz: não, meu coração está sendo atraído por isso, mas eu não posso deixar o meu coração tomar um caminho contrário. Irmãos, a minha esposa está lá em Umirim, não pôde vir aqui, estava doido para vir.
acompanhando vocês pelo Instagram. Eu estou querendo ir, mas as crianças não puderam vir e ela ficou com elas. Mas eu sou um homem como qualquer um aqui. Pode existir uma mulher que venha, essa mulher é bonita, está sendo tão educada comigo, e o meu coração começar a querer ser atraído por ela. Mas porque eu amo a minha esposa, eu digo, não, meu coração tem um dono, e eu volto. O amor por Deus, irmãos, é exatamente isso. O mundo ele vai te atrair, o mundo ele vai te seduzir. Entenda bem, quando você sair dessa escola, vai chegar atrações para você para roubar a sua alma. Mas se você ama a Deus, diz, não, eu sou atraído por Deus e eu não posso rejeitar esse amor. Eu sei que o mundo está tentando me atrair, mas eu sou atraído ainda mais pelo Senhor. Era isso que precisava estar no coração de Adão e Eva lá no jardim. Eles tiveram uma atração, mas eles deveriam dizer, eu amo ao meu Deus, e eu sei que se eu comer desse fruto, eu vou ter a sua presença longe de mim. Eu não quero estar longe da presença de Deus. Quando nós amamos a Deus, irmãos, nós podemos nos abrir diante dele e confiar que o mundo pode, que as pessoas ao nosso redor podem nos rejeitar, mas quando nós amamos a Deus, nós abrimos o nosso coração diante dele. Irmãos, você já pecou e não conseguiu orar? Está com ódio no coração do irmão, ou está com uma lascívia, está com um negócio ruim, aí você não consegue orar? Porque a sua oração é superficial, não é assim? Mas aí quando a gente ama a Deus, a gente passa a se abrir diante dele. Senhor, eu estou aqui, Senhor, tu sabe o que eu fiz, tu sabe o que é que está nesse coração. Mas trata o meu coração, muda a minha vida. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele vai unir cada um desses níveis de intimidade. Porque eu amo a Deus, irmãos, eu vou retribuir tudo aquilo que ele tem feito para a minha vida. Nós vivemos numa era muito sensorial. Eu vou orar se eu sentir. Eu vou adorar se eu sentir. Eu vou ler a Bíblia se eu sentir. Disciplina espiritual é quando muitas vezes nós não temos vontade, mas diz, eu preciso de oração. Ah, mas eu queria ir, hoje era para outro canto, não queria ir adorar não. Mas a disciplina espiritual diz, eu preciso adorar ao meu Deus. Isso, irmãos, acontece por quê? Porque você ama a Deus. Vou dar um exemplo bem claro, talvez alguns aqui não vão entender porque não têm filhos. Mas as irmãs, os irmãos, principalmente as irmãs que têm filho. Quando seu filho lá, o bebê, acordava no meio da madrugada, morrendo de fome, o que você fazia? Botava um abafador para poder dormir? Sou menino para chorar, eu vou botar um abafador para eu poder dormir aqui sossegado. É assim? Você ia morrendo de sono, mas ia lá dar comida dele. Por quê? Mesmo sem vontade. Porque você amava o seu filho. E por que é que nós, muitas vezes, irmãos, só queremos fazer aquilo que nós sentimos? É justamente isso que o inimigo ele faz na nossa vida. Ele coloca você cheio de outros prazeres para você não ter prazer em Deus. Aí você diz, não, eu só posso fazer se eu sentir. Não, quando você ama a Deus, você busca o Senhor intencionalmente. Você ora ao Senhor e diz, Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de estar aqui na tua presença, mas tu conheces o meu coração, tu sabes o que eu preciso, e eu preciso mais de ti, eu preciso mais da tua presença. E então o amor vai fazer com que você se direcione para a presença de Deus. Quando nós amamos a Deus, irmãos, nós queremos mais e mais desse amor. Nosso amigo Lucas ali, casou, está com o quê? Com 5 anos? Quase isso, né? 2 anos. 2 anos e meio. E 3 meses, sabe exatamente. Esse aí é bem casado. Mas ele conheceu a nossa irmã, Vitória, Vitória, uma bonita, né? Começou a conversar. Vamos namorar? Vamos namorar. Vamos noivar? Vamos noivar. Vamos se casar. Por quê? Porque o amor gera isso. Se ele não a amasse, ela dizia assim, não,
Vamos só aqui para né? Vamos só aqui se encontrar e pronto, acabou-se. Mas o amor, ele gera mais e mais uma profundidade. O Senhor, irmãos, Ele quer mais das nossas vidas. E entenda bem, eu acredito nisso, né? Que o Lucas não foi obrigado, ou você casa ou você morre. Ou você casa ou você vai para o inferno. Não, foi uma atitude voluntária. O nosso amor por Deus, irmãos, ele deve ser isso. Deve ser uma atitude voluntária. Eu quero mais do Senhor. Ah, mas você já lê tanto a Bíblia. Ah, mas você já ora tanto. Mas sim, eu quero mais do Senhor. Porque não existe nada melhor, não existe nada mais precioso, não existe nada mais belo do que estar na presença de Deus. Era isso que estava no coração de Moisés. Ele diz: eu não vou me ausentar da tua presença. Pelo contrário, eu quero é que tu me mostre a tua glória. E nessa tarde, irmãos, você tem a oportunidade de se aproximar mais do Senhor, de desenvolver mais da intimidade com o Senhor. Eu costumo dizer isso. Às vezes a gente tem um costume de dizer assim: o mais importante é a palavra, né? Eu digo, todo culto, toda a ordem do culto, ela é importante, da primeira oração ao final. E uma das coisas que é importante num culto, que nós estamos querendo ou não num culto, é a adoração a Deus. Porque vocês compreenderam com a mente, para alguns entrou no coração, mas a adoração, irmãos, ela faz essa palavra se tornar viva. É por isso que quando nós adoramos, nós começamos a sentir o que a palavra foi pregada. Vamos adorar nessa tarde?